Você provavelmente já viu o episódio piloto e o episódio 1 de Tino Raccoon, ou pelo menos já viu um youtuber reagindo a esses episódios. E claro, a maioria das reações não foram positivas, e com razão, é claro, pois os episódios são tipo os queijos suíços, cheios de furos de roteiro, coisas sem sentido, uma história confusa, o que uma boa parte do público não aceitou. Pois não só os episódios foram um problema, o criador também é envolvido nesse problema, fazendo com que qualquer pessoa que cometa erros seja uma santa perto dele. É o que vamos ver. O problema de Tenu Raccoon e seu criador. Bom, a ideia dele fazer uma série sobre guaxinins e se passar no Brasil até que não foi nada demais do propósito. Quando a gente faz uma série que tenha algo a ver com o nosso hiperfoco, em animais ou coisas do tipo, como histórias e países, podemos acabar de sair de um pouco dos padrões de algumas séries e querer fazer coisas totalmente diferentes. Na teoria, e no teaser do Luciflix parecia ser bem interessante. Claro que algumas coisas clichês, como o próprio protagonista não saber quem é o pai e é mestiço de um ser bem poderoso, mas podia ser pior, né? E spoiler, foi bem pior. Porque quando ele colocou seu episódio piloto na prática, não foi como a gente esperou na expectativa. Tem muitas coisas erradas e fora de roteiro nesses episódios, tipo, a mãe do Duca foi coroada como uma imperatriz só por ter olhado o vale. Isso não faz sentido. Ele poderia ter pelo menos ter adicionado algo interessante nesse descobrimento, ou ter se inspirado em figuras históricas que fizeram tudo pelo seu povo, ou que também fizeram algo mais impactante que teria marcado a história. E eu não veria problema o Lucerflix usar de referência, mas parece que o ego dele estava tão alto que quando ele foi fazer o roteiro, honestamente, não impactou ninguém. E também uma coisa que o Luster esqueceu era que quando um imperador, uma imperatriz, um rei, rainha, tem um filho ou filha, meio que ninguém mexe com eles, e nem com seus filhos. E sim, as pessoas teriam completo medo e respeito, pois sabemos os métodos de penas de mortes que aconteciam na antiguidade. Uma outra coisa é o protagonista. Parece que é um self-insert do Luster. Olha, não tem problema você se inserir na sua própria obra ou em uma ao ser de um universo canon. O problema é quando fazem o protagonista ser perfeito demais, como se ele não tivesse defeitos e tem que ser toda hora o mais poderoso e ser o Zé coitado, como se só ele sofresse na série, como se tudo girasse em torno dele. Parece que não existe um diálogo neste universo sem que mencionasse o Duca. Não parece que a obra foi feita com carinho e dedicação. Porque quando você faz personagens de uma obra que você deseja ter, vale a pena lembrar que cada personagem tem que ter um propósito, objetivo, sonhos, dificuldades, defeitos e histórias para serem explorados e desenvolvidos. Claro que toda nossa série favorita, um filme, terá um defeito ou um furo de roteiro. Nesses casos, está tudo bem você errar. Sabemos que não somos perfeitos e sempre teremos defeitos e coisas para aprender com os próprios erros. E precisamos estar dispostos a ouvir críticas construtivas. E de lembrar que o cara que fez essa série foi o mesmo que criticou a obra de Bem-vindo à Nova Era, que conseguiu ter uma história e personagens mais cativantes e carismáticos do que essa série mediana de Tenu Raccoon. Não tem problema ele dar críticas construtivas. O problema é o cara ter ego maior que a cabeça e postar um episódio cheio de furos de roteiros sem nem ter analisado e mudado algo como se fosse nada. E o que eu aprendi? Para você pelo menos fazer um roteiro de um episódio, seja um piloto ou um episódio 1, você precisa ter carinho e concentração na obra que você está fazendo. Não é acabar plagiando cenas de outros desenhos, fazer um roteiro porco e juntar tudo como se fosse um Frankenstein e chamar isso de obra. Olha, referências pode até ter, mas não precisa ser tão copiada na cara dura. Para fazer o roteiro da história de um personagem, pelo menos precisa pensar nos propósitos, nos sonhos, objetivos e vontade deles. Tipo, minha personagem é uma princesa, mas o sonho dela é querer realizar um pedido, e o seu objetivo é poder fazer com que os mais necessitados tenham oportunidade de fazer um pedido também. E assim, aí podemos adicionar os obstáculos
para os personagens. Quais são as coisas que eles precisam enfrentar? Quais são os seus maiores medos? E o que vai mais atrapalhar os protagonistas e os outros de conseguir o que querem? Ou também você pode ter a inspiração de coisas que realmente aconteceram, como eventos históricos, tipo Segunda Guerra Mundial, Era Medieval e assim por diante. E também, quando o assunto é diálogos, não devem gerar em tudo o torno só dos protagonistas. Eles também devem interagir sobre seus gostos, conquistas, rotinas e coisas a cumprir. Pois se a conversa em gerar em torno do protagonista, vai ser uma coisa bem enjoativa. E também não esquecem dos personagens que não são tão protagonistas, tipo... Ah, fulaninho de tal é o namorado da protagonista. A função dele pode não ser só ser o namorado dela, mas ele também pode ter sua própria história, seus objetivos a cumprir, já que um personagem servir só de romance ou o ex do protagonista pode ser uma coisa bem chatinha de se ver. E o vilão, não só o objetivo de atrapalhar ou matar o protagonista, mas também ele pode ter seus motivos de trauma e vingança, o que o vilão sonha em ter e dominar, e assim por diante. Mas parece que o Luster é tão orgulhoso de si mesmo que ele fez o piloto de qualquer jeito, como se ele quisesse só encher linguiça com isso. É o que torna chato. Agora vamos para o criador. Bem, não é segredo para ninguém que o Luster acabou com sua carreira e reputação. Antes, ele era um simples criador de conteúdo que analisava as animações e falava a sua visão sobre cada uma delas. Isso tudo aconteceu quando ele começou a dar strikes em canais pequenos como FS e Odeio Dublar. Mas o que deixa claro, parecendo que o Luster não aceita críticas construtivas e nem avisos sobre aqueles que só queriam o seu bem, o que alimentava mais ainda o seu ego e não teria mais soluções do que possamos fazer. Parece que ele queria mais e mais, e também suas animações tendo erros de qualquer jeito, ele nem a pau escutava os outros e suas críticas. Ele age como se tudo o que ele fizesse fosse perfeito em seus olhos, fosse algo impecável e algo do tipo. Também dando calote nos animadores que eram para ser seus companheiros, mas parece que ele só queria os explorar, arrancar mais esforço deles e por fim descartar como se fosse nada. E também as polêmicas dele sendo pedo, zoo, fetichista, exibido, entre outros, pois ele parece que se importa mais com ele mesmo do que o bem-estar dos outros em sua volta, que ele deveria considerar pessoas que sempre acompanharam ele, mas quem está afastando dele é ele mesmo. Ele parece que não aprende nunca, fazendo assim que suas animações tenham mais erro, mais furos de roteiro e manchando demais a comunidade furry, acabando assim com a tua imagem.